Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar da segunda parte do caso Glória Martinez, uma fuga impossível. Então vamos lá. Bom, então vamos voltar no ponto que a gente parou, em que a Glória estava ingressando na clínica psiquiátrica, que foi no dia 29 de outubro de 1992, na parte da tarde. Vamos falar um pouquinho da equipe de funcionários que trabalhava na clínica e que a recepcionou. No momento do ingresso da Glória na clínica psiquiátrica, havia 6 funcionários trabalhando ali. Uma enfermeira chamada Cristina Arguiano, uma auxiliar de enfermagem chamada Amparo Ciscar, uma cozinheira chamada Reyes Martinez e um ajudante de cozinha chamado Jesus Banhos. Além deles, havia um casal de estrangeiros, era um casal búlgaro, que vivia na clínica, inclusive. Eles ocupavam um dos bangalôs. Eram os únicos funcionários que viviam efetivamente ali. Eram eles Slavu, um homem que estava envolvido nas atividades de jardinagem e manutenção, e sua esposa Stella Vassileva, que trabalhava com limpeza e culinária também. Descobriu-se depois que eles viviam e trabalhavam ilegalmente na Espanha. Um detalhe interessante é que não havia médicos no dia que a Glória chegou. Aliás, não era costume da clínica manter médicos ali. Os médicos ficavam nas suas casas, nas suas respectivas clínicas, e em caso de emergência eram acionados. Então, esses médicos que ficavam de plantão, digamos assim, aguardando as chamadas dos funcionários, em casos que houvesse necessidade da presença do médico, eram os seguintes: o Jesus Narramia, que é esse homem mais grisalho à esquerda, que era o diretor médico da clínica, o Luiz Javier Rivas, à direita, aí, que era o vice-diretor médico, e a própria doutora Soler, de quem a gente já falou bastante. Além de todos esses, havia um gerente geral, chamado Ramon Rivas Moreno, que era primo do vice-diretor. Aqui cabe um parênteses. Antes da Glória chegar na clínica, tinha uma funcionária lá, uma enfermeira chamada Rina Castellucci. Essa enfermeira ela foi contratada no dia em que a clínica foi inaugurada, em 1º de janeiro de 1992. Só que ela ficou pouco tempo, ela ficou só alguns meses. Por que ela ficou só alguns meses? Porque, segundo ela mesma, ela duvidava da seriedade dos administradores. Vamos abrir aspas para ela. Naquela época, havia apenas um internista que passava a manhã para visitar o hospital. Quando os pacientes entravam em crise, eu precisava ligar para o consultório da doutora Soler para obter instruções. A solução era sempre a mesma, baseada na injeção de fortes calmantes no paciente. Fecha aspas. Às vezes, essa enfermeira Rina se recusava, inclusive, a cumprir as prescrições da doutora Soler, porque pareciam a ela doses excessivas e perigosas. E isso acabaria sendo confirmado. Uma vez, ela pediu ao internista, que passava as manhãs lá, segundo ela, naquela época, que assinasse uma das prescrições da doutora Soler. E ele perguntou se ela queria matar o paciente. Aí a Rina acabou ficando cansada desse tipo de situação e pediu demissão da clínica em abril do mesmo ano, ou seja, ela ficou somente de janeiro a abril. E voltando a seguir então os passos da Glória, naquela tarde do dia 29 de outubro, quando ela deu entrada na clínica e os pais foram embora, um verdadeiro show de horrores começou, a gente pode assim dizer. Ela recebeu o bangalô B1 e imediatamente, e isso é motivo de controvérsia até hoje, teve seus pés e mãos amarrados na cama por Cristina e Amparo, a enfermeira e auxiliar de enfermagem. Isso aconteceu, segundo elas depuseram depois para o juiz, para evitar lesões pessoais, e elas acrescentaram ainda que a Glória foi sedada com um coquetel de sedativos: haloperidol, que ela já vinha tomando, alguns dias antes de ingressar na clínica, o Lagartil e o Sinogan, em doses consideráveis. Aí a história já começa a ficar um pouco estranha, porque isso vai contra tudo que a gente sabe da Glória. A Glória era uma menina que tinha problemas de ansiedade, como muitas outras, mas era gentil, tranquila, não tinha histórico de agressividade ou violência. Muito estranho que logo que ela entrou na clínica já tenha recebido esse tipo de tratamento. É de se supor, acredito eu, que seja ou que era um tratamento padrão da clínica naquele momento. No meio da tarde,
as enfermeiras finalmente desamarraram Glória e a levaram ao refeitório. Ali ela já estava sem apetite nenhum, tomou só um suco e aproveitou o momento para escrever alguns pensamentos já confusos, com certeza por efeito das drogas, no papel. Ela foi levada então de volta ao quarto e por volta das 7h15 da noite, a Amparo teria injetado novamente o mesmo coquetel de medicamentos. Ou seja, a essa altura ela já estava bastante drogada, bastante sedada. E por volta das 8h15, então dali a 1 hora mais ou menos, ela foi levada de volta à sala de jantar. E ela estava tão sedada, tão drogada, que a própria cozinheira, a Reis, teve que dar para ela o jantar na boca. Então a essa altura, ela já estava mal. Ela mal tinha controle do próprio corpo. E olha só, mesmo tão drogada e tão sedada, Glória chegou a abraçar a cozinheira Reis e pediu para que ela não deixasse que levassem ela, Glória, de volta, já que ela tinha certeza de que seria amarrada na cama novamente. Ela não queria isso, de jeito nenhum. Para a cozinheira Reis, não era de se admirar que a menina estivesse assustada. Quando a tinham levado para a sala de jantar, ela já apresentava 2 curativos ao redor dos tornozelos e dos pulsos, sinais evidentes de que havia sido realmente amarrada com força. E de volta ao bangalô, ela acabou retornando, como já era previsto, as enfermeiras a imobilizaram novamente. Só que dessa vez, seguindo as instruções da doutora Soler, Glória foi amarrada com as mãos e os pés na cama, transversalmente de cabeça para baixo. Então elas esperaram até que ela adormecesse. À 1h30 da manhã, segundo as enfermeiras, Glória teria acordado e pedido para ser desamarrada da cama para ir ao banheiro. Cristina, uma das enfermeiras, afirmou que Glória acordou muito nervosa e que ela teve que ligar para Amparo no interfone externo para pedir ajuda para desamarrar a menina e levá-la ao banheiro. Cristina teve então a ideia de injetar mais calmantes. Já seria a 3ª administração desde que ela chegou na clínica, ela tinha chegado na tarde anterior. Só que quando ela tentou administrar a medicação, ela afirmou que Glória começou a ficar violenta e ambas começaram a lutar. Então Glória a teria empurrado, corrido em direção ao banheiro, saído pela janela, corrido pelo jardim e finalmente fugido da clínica. É uma versão difícil de engolir, né? Porque se você acreditar nessa versão, você tem que aceitar que uma menina que já estava mais que drogada, praticamente sedada com tantas doses de medicamentos que tinha recebido, descalça, de pijama, muito desorientada devido às drogas e sem óculos para ver, vamos lembrar que ela tinha 8 graus de miopia em cada olho, ela teria sobrepujado uma mulher numa luta corporal, corrido até o banheiro, pulado aí por uma janela, corrido pela clínica numa noite muito escura e pulado o muro, que varia de 2 a 4 metros dependendo da localização dele dentro da clínica. É uma versão que já começou estranha. Cristina então foi ligar para o casal búlgaro, que trabalhava na clínica e ficava em um dos bangalôs. Só que quando eles chegaram, ela não deixou nenhum deles entrar nos pavilhões onde tudo tinha acontecido. Os búlgaros chegaram a ouvir a voz de Amparo gritando para Glória retornar. No final, Stella, a esposa do jardineiro, acabou entrando no local, mas a janela do quarto de Glória, aliás, do banheiro do quarto dela, onde ela supostamente tinha fugido, estava fechada. Para ela, Stella, tudo pareceu ter sido ensaiado. Abre aspas. Pareceu-me que Cristina estava muito calma quando ouvimos a voz de Amparo gritando para Glória voltar. Eu estava muito nervosa e queria fugir dali, mas Cristina levou tudo com muita calma. Ela me deu a sensação de que foi tudo ensaiado. Fecha aspas. Em 30 de outubro, um dia depois, a equipe da clínica informou os pais da jovem do ocorrido. Às 8 da manhã, a doutora Soler telefonou para Isabel, informando que sua filha havia escapado da clínica à 1 da manhã. Diz o pai da Glória, abre aspas, eu estava louco. A médica me disse para não ficar histérico. Mas como eu não podia ficar histérico, se eles estavam me comunicando, primeiro que minha filha desapareceu e depois que foram necessárias 7 horas para me notificar, por quê? Como ela conseguiu pular os muros? Ela atravessou o muro como um fantasma? Eu não entendi as explicações que foram me dadas. Maldito dia em que trouxe minha filha aqui, disse ele. Fecha aspas, quer dizer, ele já estava com uma má impressão da clínica e as impressões se confirmaram no dia seguinte, exatamente como ele as teve.
Disse a mãe, abre aspas, imediatamente eu e meu marido fomos à clínica. Estávamos tão perturbados que levamos 1 hora para chegar lá, lembrando que eram 60 quilômetros a serem percorridos. Assim que chegamos, eu disse a ele para ir à sede da Guarda Civil para registrar uma queixa. A médica tentou nos convencer a não fazer a denúncia, porque se a fizéssemos, as pessoas começariam a falar sobre o caso. Mas o que importava para mim se as pessoas falavam ou não sobre o caso? A única coisa que importava para mim era que eu havia deixado minha filha lá 24 horas atrás, sã e salva, e de repente eles me disseram que ela desapareceu, escapou. Mas eu me pergunto, como uma garota sedada pode escapar e pular uma parede de mais de 2 metros de altura? Alguém me explique, por favor. Fecha aspas. Bom, começaram então as investigações. A Guarda Civil revistou a clínica e a floresta ao redor. Valas e poços foram esvaziados e as fossas sépticas foram inspecionadas. Os pais inundaram a província com fotos e começaram uma campanha muito forte na mídia. No mesmo dia do seu desaparecimento, a jovem deixou escrito, olha que interessante, numa letra irregular e trêmula, obviamente, ela estava super drogada, no rótulo dos produtos que ela estava recebendo, dos remédios. Abre aspas, tenho medo de pensar que estou morrendo e a única luz está perto de mim. Meu Deus, fecha aspas. Foram as últimas palavras de Glória Martinez, não foram ditas, foram escritas, mas a partir desse dia a menina nunca mais foi vista. E a partir de então começou a desmoronar finalmente o castelo de cartas montado pela doutora Soler e seus associados, seus colegas. Em primeiro lugar, para começar a história, a clínica nunca tinha tido licença para funcionar como uma clínica psiquiátrica. Ela tinha sido registrada como um centro de tratamento de estresse e relaxamento. Não poderia haver ali tratamento psiquiátrico ou manipulação de medicamentos. Anteriormente, ela tinha sido um centro de nudismo, tendo sido comprado depois pela empresa Zopito SAL. Ela não era o centro de referência que a doutora Soler queria parecer que fosse. Aliás, a doutora Soler era sócia dessa empresa Zopito, que administrava o centro, o que ela nunca revelou aos pais. Outra coisa que os pais de Glória desconheciam era que a clínica estava passando por sérios problemas financeiros. Quando a jovem entrou, ela era a única paciente, vamos lembrar disso, em todo o complexo. Isso não era mera coincidência. Segundo um ex-funcionário, o centro era muito mal administrado, e o resultado disso era a total falta de clientes. Esse funcionário saiu da clínica porque, abre aspas, eles eram loucos e estavam me deixando louco. Além disso, sempre pensei que um infortúnio poderia acontecer um dia ou outro, fecha aspas. E finalmente acabou acontecendo, infelizmente, com a Glória. Havia também rumores de que a clínica devia dinheiro à faxineira e que os únicos que eram pagos eram os médicos. De fato, se constatou depois que a empresa possuía uma dívida de quase 170 milhões de pesetas na época, adquirida através de um empréstimo hipotecário. 12 milhões de pesetas foram destinadas a capitalizar a empresa Zopito, 110 milhões para a compra do complexo e o restante para sua restauração. Todos esses problemas financeiros, associados com o fato de que a doutora Soler era a sócia do empreendimento, estavam deixando a médica desesperada na busca de pacientes. E isso levou àquela chantagem que ela fez com a família, no intuito de que a Glória fosse internada a qualquer custo. A doutora Soler, em outro ato que eu considero vergonhoso, certificou 15 dias depois que a Glória desapareceu que a menina sofria de graves problemas mentais, o que ela nunca tinha dito antes da internação. Até aquele ponto, a Glória era apenas uma menina comum, que sofria de ansiedade, como muitas outras, e que isso estava levando a alguns efeitos colaterais, como insônia e anorexia. Ela nunca foi uma doente mental grave, ao contrário da narrativa que a doutora Soler tentou emplacar depois do desaparecimento. Depois das buscas, a polícia interrogou os funcionários do centro. O búlgaro, Slavcho, garantiu que Glória tinha sido efetivamente amarrada à cama. Diz ele, durante todo o ano que eu fiquei ali, eles me fizeram cortar tiras de toalhas enroladas em banheiros públicos para usar com os pacientes. Tenho em minha casa as tiras com que amarraram Glória porque valem a pena para demonstrar como trabalham lá. Por sua parte, Stella, a esposa do Slavcho, notou comportamentos estranhos como resultado dos eventos. Disse ela, a atitude deles em relação a nós mudou radicalmente desde o dia em que Glória desapareceu. Antes, eles me deixavam fazer faxina por toda a clínica. A partir de então, eles me proibiram de limpar a área do escritório.
De fato, 1 ou 2 dias depois que aconteceram essas coisas, houve um fato que me chamou a atenção. Eu estava fazendo faxina perto do consultório onde estão os registros médicos, onde estavam então os registros médicos, e vi a doutora Soler com uma borracha na mão. Ela estava excluindo algo de um arquivo. Quando ela me viu, ficou muito nervosa e fechou a porta. Outra coisa é que eu peguei alguns papéis escritos no bangalô de Glória e os entreguei a Jesus, que vamos lembrar era o assistente da cozinheira, para entregá-los aos pais da menina. No dia seguinte, um funcionário da empresa, da Zopito, veio ao centro me perguntar onde estavam esses papéis. Eu disse a ele que os jogara no lixo. E logo depois, vi pela janela como o Dr. Rivas, vice-diretor médico do centro, e a doutora Soler estavam procurando nervosamente o depósito de lixo. Então aí já existiam muitos indícios de que algo ia muito mal. E lembramos daquela funcionária, aquela enfermeira Rina, que trabalhou por pouco tempo. Ela disse o seguinte: acho que a garota não saiu de lá. Você tem que fechar a clínica porque as coisas que você vê lá são incríveis. Além disso, o Dr. Rivas estava viciado em pílulas. Cheguei um dia a sentir falta dos Valiums do meu armário da enfermaria e acabei os encontrando embaixo da cadeira do escritório dele. Você acha que esse tipo de homem, esse tipo de médico era capaz de atender pacientes? Também acho uma questão válida. Reis e Jesus, a cozinheira e seu ajudante, foram demitidos no dia seguinte aos eventos. Os caseiros, Slavcho e Stella, 20 dias depois. Bom, as poucas evidências que apontavam para uma fuga, além do relato das funcionárias, incluíam alguns moradores da região alegando ter ouvido passos no início da manhã no cascalho, o que fez os cães latirem. Também houve um trabalhador em um posto de gasolina de uma cidade vizinha que alegou ter visto uma jovem com as características de Glória fazer uma ligação em um telefone público. Por fim, um outro homem, de 30 anos de idade, alegou ter compartilhado a tarde do dia 30 com alguns jovens franceses e Glória, em um acampamento da cidade. Só que nenhum desses testemunhos, que eram muito vagos, jamais foi confirmado. E existem muitos fatores que vão em contra dessa teoria da fuga. Em primeiro lugar, por que a clínica não informou imediatamente os pais da suposta fuga, do desaparecimento? Era um caso grave. Era um caso que ocorreu a 1h da manhã, mas acho que caberia uma ligação mesmo nesse horário. Por que esperar a manhã seguinte? Como a Glória pôde pular uma cerca de mais de 2 metros, que poderia chegar a 4 metros, nunca se soube o ponto por onde ela supostamente pulou, medicada, drogada, praticamente sedada, descalça em uma noite escura, a gente sabe que naquela noite a lua começou a fazer crescente, sem óculos ou lentes de contato. Lembrando, mais uma vez, ela tinha 8 graus de miopia em cada olho. Onde ela poderia ir, se nenhum pertence à bagagem? As cidades mais próximas eram Lanucia e Altea, que estavam a poucos quilômetros de distância. Isso se você soubesse previamente por onde seguir. E a sua casa em Alicante, que era o lugar óbvio para retornar, ficava a 60 quilômetros. Na verdade, nunca houve qualquer evidência realmente confirmatória e concreta da fuga da Glória do centro clínico, que aliás nem vamos chamar de centro clínico, né, do complexo. Não havia pegadas, se sabia que ela teria que passar pelo barro, tinha várias, ali onde ela pulou, era praticamente uma região inteira de barro, fora do banheiro, saindo pela janela do banheiro, então deveria haver pegadas, não havia pegadas. Além do mais, ela teria sujado os pés de barro, deveria haver vestígios no muro, não havia vestígios nos muros. Não havia testemunhas, as próprias enfermeiras nunca testemunharam que a viram pulando a cerca, simplesmente disseram que ela fugiu. Não havia nenhum vestígio, na verdade, todas as possibilidades jogavam contra a hipótese de fuga. 2 anos depois, em 1994, durante uma terceira busca da polícia, então isso passou em branco 2 vezes, uma sacola plástica com roupas íntimas e um cinto da menina foram encontradas em um buraco na parede da enfermaria. O que isso estava fazendo num buraco da parede da enfermaria? E esse, em 94, foi o último passo da investigação. Dali a polícia não soube mais por onde avançar. No ano de 2000, de maneira oficial, o caso foi arquivado. A boa notícia é que existe na Espanha um projeto Fênix, que é um banco de dados de DNA, e o DNA da Glória foi lançado nesse banco de dados. Então, se ele for necessário para alguma investigação futura, ele está disponível. Posteriormente, a clínica foi vendida e adquirida por uma empresa em Madrid. E os proprietários anteriores, ou seja, a Soler, o Jesus, aquele pessoal que administrava a clínica,
eles foram condenados pelo Tribunal Nacional em 2008 a pagar uma indenização de 104 mil euros à família Martínez. Isso na esfera civil. Tá? Na esfera criminal eles nunca foram condenados. Anteriormente, eles já tinham sido condenados a pagar 60 mil euros pelo Tribunal de Investigação de Primeira Instância em Alicante. Só que o Tribunal Superior considerou que esse valor era baixo, porque os danos causados à família era maior do que se ela tivesse morrido, porque eles não sabiam o destino de Glória. Então aumentou esse valor para 104 mil euros. Em 2009, o caso da Glória teve uma virada abrupta. Uma perita policial chamada Amparo Uélamo, que é essa mulher que você vê aí na foto, disse algo surpreendente durante uma conferência sobre perícia e segurança. Ela respondeu a uma repórter do jornal La Verdad, que perguntou sobre casos pendentes em Alicante, e se referiu a Glória. A perita disse que havia encontrado Glória, olha só, há alguns anos atrás, sem especificar exatamente quando ou onde, e que elas haviam tomado um refrigerante juntas. Glória teria dito que estava perfeitamente bem e que era mãe. E Amparo Uélamo, essa mulher da foto, garantiu que notificou o encontro às forças e órgãos de segurança. Embora ela continue mantendo a sua versão até os dias de hoje, ninguém nunca foi capaz de corroborar o que ela disse. Bom, ao fim, como eu falei, não houve qualquer condenação na esfera criminal, apenas na esfera civil, pagamento de indenização, e fica essa sensação de impunidade. Uma sensação, acho que bastante revoltante, porque todas as provas levam a crer que não houve fuga. As provas em contrário são muito débeis. A única prova mais concreta em contrário é esse testemunho dessa perita criminal que disse que se encontrou com a Glória. Eu, sinceramente, não acredito nela. Não sei por que ela mentiu, não sei que motivos ela teria para mentir. Parece que hoje em dia na Espanha ela é uma perita de certo renome, na época não era. Então não sei se ela queria aparecer, se ela queria seus 5 minutos de fama. O fato é que não acredito. Fora essa questão, todas as evidências apontam para que ela morreu lá. E mais, apontam inclusive para uma causa mortis, apontam que ela morreu de overdose, porque foi constatado que as doses dos medicamentos que foram dados a ela eram muito fortes. Então, existe quase que uma certeza, por parte de quem cobriu o caso, embora nunca ninguém tenha sido processado, de que ela morreu por overdose na clínica. E teria sido até fácil se livrar do corpo, porque havia um forno crematório dentro do centro, dentro do complexo. Falei que não ia chamar de clínica, mas chamei, né? Não era uma clínica. E esse forno crematório, onde ela poderia ter sido incinerada, nunca foi investigado pela polícia. Ou seja, no final das contas, a Glória foi vítima, no meu entendimento, de uma extrema imperícia e de uma extrema imprudência da equipe do complexo, e que eles nunca vão ser incriminados por causa disso. Havia na época teorias que persistem até hoje, em algum momento a gente vai falar sobre isso, de que existia na região uma rede de pedofilia atuando. Olha, devido ao número de desaparecimentos de meninas, meninos, crianças e adolescentes na época na região, eu até acredito que realmente existisse. Pode ser uma teoria da conspiração, mas eu até acredito. Mas não foi o caso da Glória. A Glória foi uma vítima da imperícia e da imprudência da equipe. E o que mais revolta até hoje é que a doutora Soler e os demais médicos e enfermeiras envolvidos no caso ou continuaram e continuam até hoje a praticar a sua profissão normalmente ou se aposentaram sem nenhum tipo de problema com a lei. Então, gente, esse foi o caso de hoje. É um caso, na minha opinião, revoltante. Eu acho que a Glória nunca vai ter justiça, mas é um caso que, embora nunca tenha tido um fechamento do ponto de vista policial, eu acho que está muito claro o que aconteceu com ela, né? E eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. E até a próxima, um grande abraço.